Acho que sempre houve informação falsa. Se houve um rumor que não era confirmado, um rumor pode ser uma informação falsa. Quando as pessoas se comunicavam apenas verbalmente, então você tinha muitas mentiras sendo ditas. E aí cabia inclusive à imprensa mostrar o que era a verdade. A essência do trabalho do jornalista é a busca pela verdade. E a notícia é uma das melhores fontes de informação para me dizer o que fazer, como guiar as minhas ideias, as minhas ações na vida cotidiana. Agora, existe uma outra coisa que é a chamada fake news, a notícia falsa, que ela parece jornalismo, ela tem cara de jornalismo, mas ela não é. Por que ela não é? Porque ela não tem o essencial do jornalismo, que é o compromisso com o fato. Então ela é inventada com um propósito muito claro de direcionar a minha percepção para esse lado ou para aquele, e ela não tem compromisso nenhum com o que aconteceu. Fake news são notícias falsas, como o próprio nome sugere. E aí que você me diz, nossa, mas você acha que eu vou ser ingênuo e acreditar em notícias falsas? E é essa a chave da conversa. Fake news não são absurdas, não são muito distantes daquilo que a criativa mente humana poderia imaginar e dão um senso de recompensa, de superioridade para a pessoa que acredita. Elas se baseiam naquilo que a pessoa quer que seja verdade. Então, se uma pessoa acredita que vermelho é melhor que roxo, a fake news mais perigosa para ela é a que diz: estudo comprova que vermelho é melhor que roxo, pois é uma coisa que a pessoa quer acreditar, então ela vai se basear nessa notícia para impor a sua ideia e provar que está certa. Ela vai se sentir recompensada por um canal de informação, mesmo que seja falso e errado concordar com a sua ideia. Na Web 1.0 tinha sempre muita corrente dizendo: se você passar essa mensagem para 5 amigos seus, você pode salvar uma pessoa da morte. Isso era uma mentira. As correntes, em geral, se baseiam em falácias ou em pequenas mentiras. O que aconteceu com pós-Web 2.0, com todos conectados e todos podendo ter o seu microfone e compartilhar o seu conteúdo, as pessoas também perceberam que podiam espalhar qualquer tipo de informação. E a gente percebe isso muito no WhatsApp. Os boatos de WhatsApp, na minha visão, eles correm até mais longe que os boatos de Facebook. Também já ouvi muito áudio de boato, você nunca sabe o que é. As pessoas compartilham, eu acho que essa característica social ela é muito forte entre usuários de redes e principalmente no Brasil. A fake news, ela trabalha exatamente assim. Ela não vai me falar uma coisa absurda, ela vai me falar alguma coisa que parece ser verdade. E num formato que eu estou acostumado, eu, espectador, eu já vi na televisão, eu já vi na internet, ela tem uma cara de notícia. A diferença é que a fake news, ela é politicamente planejada para criar um efeito. E as fake news, elas também usam muito chamadas sensacionalistas. E o algoritmo do Facebook, ao ver as pessoas clicando nesses conteúdos, ele vai priorizá-los na timeline. Olha, está gerando engajamento, as pessoas estão interagindo muito com ele, então vai aparecer para mais pessoas. Pedro Bial e esposa mostram a nova filhinha deles. E o status é assim: nossa, ela é a cara da mãe. E a imagem é Pedro Bial e a mulher. É claro que você vai se sentir movido a clicar para saber qual é o rosto dela. Fazer esse tipo de apelo bobo em busca do clique fácil não me parece uma coisa jornalística. E quando você clica num desses links e entra num site que pode ter um propósito específico de ser fake para ter banner e gerar, assim, na verdade, impressões e grana para os donos dos sites, no geral você vai ver muito banner em todo lugar. O que o cara quer, quem produziu aquele site, é grana. Em alguns casos ele quer grana para si, em outros casos ele quer realmente promover uma confusão, seja atrapalhar um adversário, difamar um rival político ou bombar o próprio. O excesso de informações, ele não ajuda você a ficar bem informado, ele te confunde. Justamente porque a gente perde critério de saber, não, mas espera aí, eu estou recebendo muita informação ao mesmo tempo. Existem algumas dicas ou algumas fórmulas para você se proteger da fake news. 1. Veja qual é a fonte daquela informação. 2. Veja qual é a data. E 3. Avalie se vale compartilhar. Que eu acho que é isso. As pessoas vão muito no afã de espalhar algo que mexeu com elas e não fazem uma análise crítica. No ano eleitoral, isso tem um efeito multiplicado por 1 milhão. Porque ao receber notícias do candidato ou da candidata que eu não gosto, eu não vou checar, porque eu já sabia que ele era assim. Da mesma maneira, ao receber a notícia que vai mostrar que a minha candidata, o meu candidato é o grande cara que vai resolver todos os problemas do mundo, isso vai confirmar a minha crença. Então eu divulgo antes mesmo de checar.
Um exemplo, participei da Campus Party em 2002 e o Não Salvo, que é esse blog juvenil, fez uma experiência, vamos matar o seu barriga do Chaves. E eles rapidamente colocaram Rest in Peace no Twitter, Rest in Peace seu barriga. As pessoas começaram a falar disso, entraram no Wikipedia, eles já tinham lá atividade no Wikipedia, mudaram a data, colocaram 2012 como a data da morte do seu barriga, e dali a pouco você viu um site de tecnologia, relativamente com uma certa credibilidade, dizendo que seu barriga morreu, diz a internet. Eu acho curioso que agora tem as agências de fact-checking, quer dizer, isso é jornalismo, essa era a matéria-prima do jornalismo, checagem. Então, para que fact-checking deveríamos ser todos nós jornalistas, mas o que aconteceu? Fomos tão pressionados a produzir cada vez mais rápido e cada vez de uma maneira mais homogênea que se um político fizesse um discurso, dissesse alguma coisa, a gente só fazia o relatorial, né? Papapá diz Michel Temer, papapá diz Lula. A gente não ia checar lá, peraí, o que o Lula está dizendo é mentira, porque ó, de acordo com esses dados, o que o Temer está falando aqui na intervenção federal não faz sentido, porque os dados, esse trabalho hoje em dia o jornalista não faz. Então eu vejo que a proliferação de fake news faz a gente dar um passo para trás para se questionar, estamos fazendo o nosso trabalho bem feito? Fake news está atrelado com a bolha a todo tempo, pois quando dentro de uma bolha, tudo que você lê sobre determinado assunto parecerá verdade, pois é o que você quer ouvir. A bolha depende do Big Data, pois ela se forma em cima dele. Big Data pode ser usada para benefício do consumidor e do vendedor, como às vezes pode ser usada de forma irresponsável apenas para o benefício do vendedor, ludibriando o consumidor. E como você viu no programa hoje, é aí que mora o perigo. Mas apesar de ter gente produzindo fake news, também tem gente desmentindo fake news, como Gilmar do site E-Farsas faz. No comecinho lá da internet, 1999, 2000, recebia por e-mail aquelas correntes falando assim: repasse para o maior número de pessoas possível para ajudar essa criança que está doente. Até que um dia eu falei assim, acho que é melhor eu, ao invés de ficar mandando para todo mundo, eu criar um lugar onde as pessoas podem ir consultar, né? A ideia até hoje do site é poder usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. E mostrar também que qualquer um pode fazer isso. Eu falei com o pessoal do nosso grupo lá do Facebook para a gente criar alguma coisa para espalhar na internet. E a ideia foi criar uma nota de R$50 com a cara do Pablo Vittar. Aí eu joguei no Twitter essa foto, apenas uma foto da nota de R$50 com a cara dele. E aí perguntei, gente, será que isso é verdade? E aí rapidamente eu comecei a ganhar vários retweets, até que apareceu um grupo de humor lá do Facebook que escreveu uma história dizendo que a Câmara dos Vereadores estariam votando para que essa nota virasse padrão na Casa da Moeda. E aí pronto, as pessoas começaram a publicar essa história e compartilhar e tudo, acabou saindo em vários sites como se isso fosse verdade. E o interessante é que alguns sites começaram a descobrir, a entender que aquilo era uma brincadeira, que aquilo era mentira, mas ninguém conseguiu chegar na fonte, que no caso fui eu e o meu grupo do Facebook. Para você ver que é meio difícil de rastrear quem inventa, né, essas fake news. Há pouco tempo eu publiquei uma história de um chá de uma determinada fruta que curaria câncer, que é um perigo, né? Porque as pessoas deixam de fazer o tratamento convencional para se tratar com esses chazinhos e tudo. E aí uma empresa entrou em contato comigo pedindo para eu retirar essa matéria do ar porque estava atrapalhando os negócios dela. Falei, bom, se você me mandar um estudo dizendo que é comprovado que o seu produto cura câncer, eu tiro do ar. Até hoje não veio esse estudo. Dependendo do grau de fake news, da quantidade, eu acredito que isso vai até definir as eleições desse ano. Em primeiro lugar, a gente tem que tentar entender que não existe só dois lados. Então, quando o site lá, o E-Farsas, desmente uma história, por exemplo, da direita, não quer dizer que ele é da esquerda. E vice-versa. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for compartilhar algum assunto, porque a gente pode até mudar o rumo da história, né, com fake news. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais assuntos sobre a internet, acesse os vídeos aqui do lado. E também se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com seus amigos.